Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai desvendar um segredo sobre dinheiro que é, ao mesmo tempo, super simples e totalmente revolucionário. É uma virada de chave no pensamento que pode ser o caminho para se libertar daquele sistema tradicional de trabalho. Vamos lá. A ideia é a seguinte: existe uma verdade sobre grana que a esmagadora maioria das pessoas nunca vai descobrir. E é justamente por não saber disso que tanta gente se sente presa, sabe? Presa em empregos que não gosta, naquela corrida que parece não ter fim. E para entender a raiz do problema, a gente precisa olhar para algo que todo mundo aqui passou: a educação. O sistema educacional, no fundo, não foi feito para criar pessoas com liberdade financeira. Ele foi desenhado para formar bons funcionários, obedientes e eficientes. E esse aqui é o roteiro que ensinaram pra gente desde cedo, né? A fórmula que diziam ser a garantia do sucesso. Só que na prática, muitas vezes, esse caminho leva a uma vida de grana contada e não aquela liberdade financeira que todo mundo sonha. E para onde esse caminho leva, afinal? Bom, ele leva para um ciclo vicioso que ficou famoso como a corrida dos ratos. É aquela sensação de estar sempre se esforçando, correndo, mas sem nunca sair do lugar. O ciclo começa com a gente trocando o nosso bem mais precioso, o tempo. São semanas e semanas de trabalho, de energia, construindo o sonho de outra pessoa, tudo isso em troca de um pagamento lá no final do mês. E aí, quando o salário finalmente cai na conta, uma bela fatia dele já some quase que instantaneamente. Impostos, aluguel, as contas do mês, o dinheiro mal esquenta na conta e já tem dono. Com o que resta, a gente cobre o básico. E muitas vezes acaba comprando coisas que nem precisa tanto, talvez para aliviar um pouco a pressão do dia a dia ou para manter as aparências. E o resultado final qual é? Chega o fim do mês e depois de tanto trabalho e tantas contas, não sobra nada. Nada para investir, nada para construir um futuro diferente. Essa imagem aqui mostra a armadilha de um jeito perfeito. A roda não para de girar. O esforço é constante, mas a situação financeira, essa não muda. E no mês que vem, tudo começa de novo. Ok, se esse é o problema, essa é a armadilha em que tanta gente se encontra, qual é a chave? O que quebra esse ciclo de uma vez por todas? Qual é a ideia que vira o jogo? É isso, tá aqui a grande virada de chave. Não é sobre trabalhar mais e mais. É sobre entender uma dinâmica completamente diferente. Em vez de ser um escravo do dinheiro, a ideia é se tornar o mestre dele. Vamos deixar isso bem claro. Trabalhar por dinheiro significa vender horas da própria vida. E tempo é um recurso que não volta atrás e que tem um limite. Agora, fazer o dinheiro trabalhar, isso é criar um sistema que gera renda sem depender do seu tempo. Um sistema que pode crescer sem limites. Agora vamos para a parte prática, para ver como construir isso. A ferramenta mais poderosa para colocar o dinheiro para trabalhar é entender uma diferença que é crucial, mas que é surpreendentemente muito simples: a diferença entre um ativo e um passivo. A definição é bem direta. Um ativo é qualquer coisa que bota dinheiro no bolso. Ele trabalha para a gente, gerando grana de forma consistente, sem precisar da nossa presença o tempo todo. Já o passivo, o passivo é o contrário. É tudo aquilo que custa dinheiro só para manter. Ele exige que a gente trabalhe para pagar por ele, ou seja, tira dinheiro do nosso bolso. E é bem aqui que muita gente se confunde. E este slide aqui derruba um dos maiores mitos financeiros que existem. A casa própria, o carro, que muita gente trata como seus maiores bens, na verdade são passivos. Por quê? Porque eles tiram dinheiro do bolso todo mês. Já os ativos de verdade, por outro lado, são coisas como negócios, investimentos, imóveis que geram aluguel, ou seja, que geram renda. Então, o ponto central é esse. Quando a gente entende a diferença entre ativos e passivos, é possível começar a jogar o jogo do dinheiro com um manual de regras completamente diferente daquele que ensinaram para a maioria das pessoas. Essa imagem aqui explica uma das regras mais importantes. A mentalidade comum é: recebi minha renda, vou comprar luxos, vou comprar passivos. A mentalidade de riqueza é outra. Recebi minha renda, vou comprar ativos primeiro. E depois eu uso a renda que esses ativos geram para pagar pelos luxos. O resultado é um ciclo que enriquece e não um ciclo que endivida. E tem outras regras que vão contra tudo que a gente aprendeu. A ideia de que a casa onde se mora, na verdade, é a nossa maior despesa, não o nosso maior ativo. Ou, e essa é talvez a mais chocante,
que dívidas e impostos, quando você entende como eles funcionam, podem ser usados como ferramentas para acelerar a criação de riqueza. Por exemplo, usar uma dívida para comprar um imóvel que vai te gerar aluguel é usar o dinheiro dos outros para construir seu patrimônio. E o ponto de partida para essa jornada toda não é ter um monte de dinheiro para começar. Não mesmo. O verdadeiro capital inicial, o ativo mais valioso de todos, é a educação financeira. É o conhecimento que faz a gente enxergar as oportunidades e construir riqueza, mesmo começando do zero. E isso nos leva a pensar o que é segurança de verdade. A fonte aqui argumenta que um emprego estável é uma falsa segurança, porque o controle não está na nossa mão, está na mão de outra pessoa. A segurança de verdade vem de ter ativos, de gerar renda de várias fontes. Isso sim é ter o controle do próprio destino financeiro. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Com esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica no ar é: qual jogo cada um está jogando? O da corrida dos ratos ou o jogo da construção da liberdade financeira? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode definir uma vida inteira.